Olá, criptomaníacos! Hoje diretamente de Lisboa, torcendo aqui para o BTC subir, porque lá o custo de vida subiu em 6 vezes, né? 600k. 600k fica tudo certo. Estamos chegando lá. Preço subindo de... Aqui. Cadê as crianças? Hã? Ih, quase caiu. Já vai? Dá oi, cara. Dá oi. Dá oi. Oi. É isso aí. Qual é o assunto do vídeo? Não sei. Não vi ainda. Mas em casa, em breve saberemos. Até logo. Ufa! Foi por pouco. O Bitcoin fechou a semana ali no limite de perder o suporte da média de 100 semanas, que historicamente perder esse suporte da média de 100 é a confirmação de bear market, levando a gente ali a desabar até a média de 200 lá embaixo, lá no fundo do poço. Novamente, ao encontrar esse limite, o preço volta a subir. No momento que eu preciso também, né? Estão vendo aqui que eu já não estou mais em casa, não estou mais no Brasil. E agora eu preciso mais do que nunca que o Bitcoin também se valorize. Afinal, meu custo de vida multiplicou aí também em 6 vezes. Então, BTC, por favor, suba 6 vezes aí. 100k não, 600k agora. Nunca te pedi nada. Estou aqui nesse apartamento provisório. A minha ideia é morar em Cascais, Estoril, então tem que procurar alguns apartamentos, algumas casas por lá. Mas, por enquanto, estou em Lisboa, só esse apartamento aqui provisório é o quê? 30 mil reais por mês. Então, o custo de vida é bem salgado. E como vocês viram no vídeo anterior, meu plano passa pelo suporte de uma consultoria cripto. O pessoal da Outside vai me ajudar a bancar todos os custos dessa vida aqui em Portugal com meus bitcoins. Parte dos meus bitcoins para a gente fazer esse dinheiro render, não ficar tudo parado, tudo travado em carteira. Para isso que existe o DeFi, né? Finanças descentralizadas, e eu vou mostrar esse processo para vocês. Já tive minha primeira reunião com a Outside, né? Com a consultora da Outside ali conversando comigo para estruturar o meu perfil e definir como vai ser essa estratégia daqui em diante. Vou colocar trechos dessas conversas para vocês nos próximos vídeos, para quem tiver interesse. Se você tem aí mais de 500 mil reais investidos em tradicional, em cripto, tanto faz, pode conversar com a Outside, o link vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. Bom, como eu disse para vocês, a gente precisa de algo novo no Bitcoin. Não dá para a gente ficar ali sempre, né, no limite de entrar em bear market. Uma hora vai dar ruim. E o problema para mim está sendo que o Bitcoin tem uma concorrência enorme nesse momento. Ele não tem somente a concorrência do ouro, da prata, dos metais. Ele tem concorrência também de inteligência artificial e cada vez mais casas de análise falando sobre o potencial retorno de investir em IA. Por exemplo, a ARK Invest, que é famosa inclusive para fazer relatórios sobre criptomoedas, né? Eles estão mostrando aqui o potencial, né? O que eles esperam de retorno, de receita ligada ao mercado de IA, inteligência artificial, até 2030. Olha só, 2030 eles estão falando de $1 trilhão, com uma taxa de crescimento anual composta de mais de 100% ao ano. 100% ao ano. Várias pessoas falam do Bitcoin ter um retorno ótimo de 20% ao ano nesse momento, já foi de 200%, muita gente fala que a tendência daqui em diante é 20%, o Michael Saylor fala isso com o Bitcoin, né? E aí aparece agora aquele dia do mercado com 100%. Então, não basta somente coisas antigas como ouro, mas também coisas novas, atraindo investimento, atraindo atenção. Então, o Bitcoin está competindo pelo mesmo dinheiro com vários mercados. Isso gera uma dificuldade dele crescer, dele desenvolver, dele ganhar valor. Tipo a dificuldade que eu tenho aqui quando você não me dá like no vídeo. Né? Eu quero crescer, mas sem o seu like fica difícil. Então deixa o like aí. Mas talvez essa concorrência que o Bitcoin está sofrendo seja um hype. Geralmente quando a gente vê os metais disparando, eu vou mostrar para vocês mais à frente, o Bitcoin segue na sequência. Porque esse hype passageiro de investimento em metais, ele passa. E talvez a mesma coisa se aplique à inteligência artificial. E no caso da inteligência artificial, até pode ser uma coisa que puxe dinheiro para o mercado cripto. Eu não espero que a inteligência artificial vá utilizar papel moeda para operar por conta própria.
Não, ela vai utilizar a moeda digital. Então, a gente não sabe como as coisas vão se desenvolver a partir do crescimento desse mercado, mas eu apostaria minhas fichas no Bitcoin, em moedas digitais. E talvez não seja somente eu. Se a gente olhar a linha que vem segurando o preço do Bitcoin, ela está na tela para vocês. Essa linha aqui, azulada, vocês estão vendo que é onde o preço bate e volta a subir, ela é o preço realizado dos ETFs. Então é quanto os ETFs pagaram por Bitcoin, na média. E sempre que o preço do Bitcoin, que é esta linha amarela, chega na linha azul, chega nesse preço médio de ETFs, que foram os grandes compradores desse ciclo, o preço para de cair. Então aconteceu isso agora, nesse momento, tá? Quando chegou ali em 86 e alguma coisa, acabou a queda. E lá também, em 2024, vocês percebam que é o fundo do poço, né? O preço atinge essa zona aqui e ele para de cair. Então os ETFs têm um papel fundamental no preço do Bitcoin. Se os ETFs ainda apostam no Bitcoin, isso é positivo. Agora, se virarem a chave e falarem, não, esse negócio de Bitcoin não dá, vamos apostar em outra coisa, vão para ouro, vão para inteligência artificial, aí já era, a vaca foi pro brejo. Mas por enquanto isso me dá confiança. E coincidentemente, nesse momento, aquela linha que a gente viu é a mesma linha aqui da média de 100 semanas. A linha amarela desse gráfico semanal, é a média de 100 semanas. E mais uma vez, ela salvou a gente de uma queda mais forte. Ela vem segurando o preço muito bem, ao contrário do que aconteceu no ciclo anterior. Naquele ciclo 2020, 2021 e bear market em 2022, vocês estão vendo que no momento que esta linha amarela deixou de segurar o preço, que essa seta amarela está indicando para vocês, né, o preço desabou até o fundo do poço. Tá? Então foi uma queda vertical. E esse era o meu receio em relação a estarmos perdendo o suporte da média de 100 agora, no fechamento da semana passada. Por sorte, mais uma vez, ela sustentou o preço do BTC. Até quando? Eu não sei. Por isso que eu falo, a gente precisa de algo novo. Não dá para ficar aqui desgastando esse suporte porque uma hora rompe. Então, precisa mudar. Desse arco, né? Ah, isso aí. Vem, Cacate, vem, Cacate. Gente, esses aqui são os bonequinhos que estão fazendo show. Ó, eu também vou fazer um show, vem? Tem uma coisa que está mudando, que é o dólar. O dólar está enfraquecido. Ele está perdendo força. E isso gera um cenário interessante para o Bitcoin historicamente. Quando o dólar cai, o Bitcoin tende a subir. Por quê? Pensem comigo, se o dólar perde força, isso permite a outros países, a outros bancos centrais, imprimirem dinheiro, sem a contrapartida da desvalorização da sua moeda local. Por quê? Porque você está comparando essa moeda em relação ao dólar. O dólar enfraquecido, você pode desvalorizar a sua moeda local, mantendo ali aquela paridade com o dólar. Isso dá uma folga a esses outros países para aumento de liquidez. Você pode imprimir, você pode jogar dinheiro na economia e mantendo o câmbio em relação ao dólar, porque o dólar está caindo. Isso explica porque nas últimas 2 vezes onde o dólar teve forte queda, estamos falando aqui deste gráfico colorido, né? Notem, o dólar ele rompe esse suporte da linha azul e a partir desse momento de queda aqui do dólar, abaixo de 96 nesse gráfico, né? Olha só o que acontece com o Bitcoin em cima, a linha laranja. Ele dispara de forma muito agressiva. Mesma coisa aqui no ciclo de 2020, né? Quando o dólar rompe os 96, olha o que acontece com o preço do Bitcoin lá em cima. Ele dispara de forma vertical. E agora nós estamos passando pela mesma coisa. O dólar está em 97 nesse momento. Ou seja, muito próximo de romper essa barreira de 96. Tem outro gráfico aqui que mostra isso também de forma bem clara. Tá? A postagem aqui do Matthew Hyland, estão vendo exatamente o mesmo fenômeno. Tá? Esse aqui é o gráfico do dólar
o dólar desvaloriza abaixo de 96 desses dois eventos aqui, e nessas duas vezes o Bitcoin sobe de forma agressiva. Aqui no ciclo de 2016, a gente viu o Bitcoin subir de 2 mil dólares para 20 mil dólares dentro de 6 meses, e aqui no ciclo de 2020, a gente viu o Bitcoin subindo de 10 mil dólares para 64 mil dólares, também numa janela curta, uma janela de 9 meses. Lembrando, rompendo 96 no DXY, que é o índice dólar. E agora a gente está em 97 desse índice, muito perto do rompimento dessa barreira, o que dá para a gente um otimismo, né? Ou pelo menos algo novo para os próximos meses. E tudo isso parece ficar escondido, né? Com essa alta do ouro, as pessoas falam de ouro, de prata e tudo mais, mas quando você afasta o gráfico, essa subida do ouro é isso aqui, pessoal. O ouro é essa linha azul. Olha a diferença de valorização quando você afasta o gráfico em relação ao Bitcoin. O Bitcoin é o gráfico de cima, o ouro é essa linha azul. Ele finalmente começa aqui a ter uma altinha para tentar se aproximar, tirar essa diferença enorme em relação ao Bitcoin. Mas é muito pequeno em relação ao acumulado do BTC. Sempre que o ouro teve uma altinha aqui, né, uma subidinha em relação ao BTC, ela durou pouco tempo. Por isso que no longo prazo o ouro parece estar lateralizando. A subida é tão leve que parece uma lateralização da linha azul em relação ao Bitcoin. Isso é explicado por isso daqui. De tempos em tempos, o Bitcoin parece morto. Estão vendo aqui, a linha azul é a prata, a linha verde é o ouro e a linha laranja é o Bitcoin. Então, no ciclo anterior, estamos falando de 2020, vocês vão ver que primeiro, ouro e prata disparam, o Bitcoin parece morto, afundado lá, e quando o ouro e a prata param de subir, termina o hype, termina o oba-oba, a linha do ouro, a linha laranja, ela dispara vertical, com muito mais força do que ouro e prata. E não aconteceu somente nesse caso aqui. Acontece frequentemente o mesmo movimento, como dá para ver no gráfico na tela. Primeiro, o ouro sobe, a linha amarela aqui embaixo dispara, tá? E o Bitcoin está fraco, ele está ou lateralizando ou caindo. Quando o ouro para de subir e começa a lateralizar, é o Bitcoin que sobe. Aí ele dispara, alcança uma nova alta histórica e a partir daí ele perde força enquanto o ouro dispara. E a pergunta é, até quando o ouro vai subir? Porque quando ele estiver subindo, realmente ele compete por atenção com o Bitcoin e o Bitcoin tende a ficar lateralizando ou caindo, como a gente viu. Mas na hora que o ouro para, historicamente, o Bitcoin dispara. Vamos ver os impactos dessa desvalorização do dólar na economia e quem sabe isso não ajuda o Bitcoin a subir, como aconteceu em ciclos anteriores. Eu acho que essa é a grande aposta que a gente tem para os próximos meses em relação ao Bitcoin. Até lá, quem tiver curioso sobre o que está acontecendo aqui em Portugal, essa mudança de vida, o que eu estou fazendo, me segue no meu perfil pessoal, @Renogil, como está aparecendo aqui embaixo. Se eu não morrer congelado, continuarei criando conteúdo por lá para vocês. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.